Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmão em Cristo que vos falo, pastor Edivaldo, vou estar com vocês nessa transmissão, nessa live, nessa programação, para trazer uma direção muito forte da parte de Deus para a igreja do Senhor, né? A Bíblia, ela é a nossa luz, nossa direção. A Bíblia é a palavra do Todo-Poderoso. Quero compartilhar com os amados revelações da parte do nosso Deus, né? Trazer ao teu coração uma mensagem de fé, de esperança e de amor, como está aí no título, né? O progresso da fé, né? Não esquecendo de dar o seu like aí, né? Seu joinha, compartilhe, né? Esse vídeo com muitas pessoas. Não se esqueça de inscrever também. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E leve muitas pessoas também a inscrever-se nesse canal. Vamos crescer esse canal e transmitir a muitas pessoas a mensagem do nosso Deus. Olha, vamos falar do progresso da fé. Aqui no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3, fala que a igreja de Coríntios, ela estava parada, estacionada na fé, né? Não tinha progresso. E o apóstolo Paulo, ele recebeu muitas mensagens negativas, né, da parte do povo de Corinto, da igreja, né? Uma igreja que estava verdadeiramente confusa, né? Havia muita confusão no meio da igreja. Então, o apóstolo Paulo, de tudo que ele ouviu, ele recebe uma inspiração de Deus, escreve uma mensagem à igreja de Coríntios, né? Aqui no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 3 fala da dissensão, demonstra a falta de espiritualidade, que tem um título, subtítulo na minha Bíblia, e fala que as dissensões demonstram a falta de espiritualidade, né? O povo de Corinto estava vivendo carnal, né? Eram carnais. Então, preste atenção e acompanhe até o final, que isso vai edificar muito a tua vida espiritual, vai fazer você entender coisas que você não entendia através dessa mensagem. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai acrescentar na tua vida através dessa mensagem, no nome de Jesus. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Que coisa, né? O apóstolo começa uma carta dizendo que ele não tinha como transmitir coisas espirituais àquele povo, àquela igreja ali de Coríntios, pois eles eram como criança, né? Você já viu, observou, né, como é uma criança, né? Como age uma criança que não tem nenhum compromisso, né? Uma criança que, né, age como se nada tivesse entendendo, brincando, né? Então, a igreja de Coríntios, ela estava numa situação difícil, né? Porque já há anos ouvindo a palavra, o ensino, o evangelho, e eles estavam regredindo, né? Estavam carnais. Então, o apóstolo Paulo começa essa carta dizendo que estava escrevendo a eles, não pôde falar espiritual. Ele desejava transmitir coisas espirituais, mas eles não estavam preparados para ouvir, né? Porque estavam como criança, estavam estacionados, não estavam crescendo, né? Eles estavam evoluindo, eles não estavam sólidos, porque ainda não podeis suportá-lo. Que coisa, né? O apóstolo declara nessa carta que desejava ensinar coisas mais fortes, né? Alimentar aquele povo com alimento mais forte, mas não podia, né? Eles não iam suportar
o ensino, a exortação. Eles não estavam preparados, né, para esse alimento. Nós entendemos que uma criança, ela não suporta, né? Não tem como uma criança comer arroz e feijão, né? Uma criança ali de meses, ela só deve ser alimentada pelo leite materno, né? E com o tempo vai se dando ali uma papinha, né? Até a criança, o organismo dessa criança se preparar para o alimento mais forte. Então veja que aquele povo, eles não suportariam o ensino, né? Um ensino mais forte. Não estavam ainda preparados. Então o apóstolo Paulo disse que trazia para eles um alimento como um leite, né? Coisas básicas, coisas simples, o início da caminhada, né? E era uma vergonha para aquele povo que já deveriam estar fortes, já deveriam estar preparados para ouvir verdades, né? Verdades grandiosas de Deus, né? Então ele disse: não pude vos dar um alimento mais forte. Tem pessoas que elas estão como criança, tantos anos ouvindo o evangelho, tantos anos, né, falando de Deus, e quando se dá uma palavra, uma mensagem, a pessoa, ela é como, né, uma pessoa de cristal, de vidro, não me toca, qualquer coisa se quebra, já qualquer coisa aborrece. Tem pessoas que elas estão com uma estrutura tão fraca que qualquer negocinho já perturba, qualquer coisa já desanima, né? Já é motivo de abandonar a fé, de desistir. E nós observamos que a pessoa, ela não está progredindo na fé, não há um progresso na fé dessa pessoa, ela já deveria estar muito lá na frente, preparado para ouvir coisas, né, e ter estrutura para suportar, né, qualquer instrução. Então, preste atenção nessa mensagem. Continuando, leite, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Que coisa, hein? Que exortação aquele povo estava recebendo. Havia muita carnalidade na igreja de Corinto. Um povo que estava envolvido com as coisas naturais apenas. Um povo que não estavam atentos, né? Não estavam praticando o evangelho genuíno. Não estavam realmente vivendo uma fé verdadeira, né? Estavam dentro da casa de Deus, mas de aparência. Mas o apóstolo Paulo, ele traz esse entendimento, esse esclarecimento para que eles enxergassem que eles eram carnais, né? Eram pessoas como o povo do mundo, andavam pelo mesmo proceder humano, não estavam procedendo com as coisas espirituais, nem entendiam. Pessoas que nem entendiam a vontade de Deus. E naquele momento o apóstolo declara a eles que eles eram pessoas carnais, né? Não eram pessoas espirituais. E a Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 5, que nós temos que andar no Espírito, né? No Espírito e não na carne, né? Porque se nós andarmos no Espírito, quer dizer, na vontade de Deus, no ensino do Evangelho, na prática do Evangelho, então vamos vencer, né, a vontade da carne, né? Vamos ter força para vencer os desejos carnais e assim manifestar a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquelas pessoas estavam manifestando na sua vida as suas próprias vontades, né? Estavam praticando coisas humanas, mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo ouvindo
o ensinamento do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo abre o entendimento deles, dizendo: vocês são carnais, vocês não andam no Espírito, vocês não entendem a vontade de Deus, o querer de Deus, você não pratica o Evangelho. E aí ele continua dizendo assim, ó, ele diz assim, ó, versículo 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, quer dizer, segundo a natureza humana, né? Os 5 sentidos, o natural, aquelas que vão com as mesmas práticas do homem normal, do ser humano normal, em sentimentos, né? Sendo guiado por sentimentos, sendo guiado, né, por sua própria vontade. Então, naquele momento, o apóstolo Paulo declara àquelas pessoas que eles não estavam realmente no espírito, mas andando na carne, quer dizer, contra a vontade de Deus. E por isso não havia progresso espiritual na vida deles. E assim nós observamos no tempo de hoje, da mesma forma, pessoas que deveriam estar bem na frente, deveriam estar ensinando ao outro, né? Deveriam estar instruindo as outras pessoas, alimentando os que estão fracos, e observamos que a pessoa está mais fraca ainda. E ele continua, para a gente dar dar uma resumida, ele diz no versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí, versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, glória a Deus. Você entendeu isso? E nós temos que ser cooperadores de Deus. Veja que havia uma grande divisão, uma grande dissensão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque uns se apoiavam, né, em homens. Alguns diziam, eu sou de Apolo, Apolo me batizou. Outros diziam, Cefas me batizou, Pedro me batizou. Não, foi Paulo que me batizou, né? É como no tempo de hoje, as pessoas falam, eu sou da igreja a minha igreja salva, é porque o ministério não sei o quê, quer dizer, quem é, né, Paulo, quem é Cefas, quer dizer, são todos servos de Deus, são todos cooperadores, são todos enviados para serem usados por Deus. Ninguém é nada, ninguém pode salvar, nem religião, né? Nem placa de igreja, nem nenhum ministério pode salvar, né? Nada pode salvar a pessoa a não ser Cristo. Tudo